agora eu tenho que ficar séria, né? Manter a compostura para poder postar depois no YouTube. Todas as aulas que a gente está fazendo ao vivo, pessoal, elas estão... a gente finaliza a gravação, baixa o arquivo e aí posta esse arquivo no YouTube. Eu não deixo elas públicas, eu deixo elas só para quem tem acesso ao link conseguir assistir a aula, né? E aí esse link vai ficar disponibilizado no grupo de vocês e vai ficar disponível lá no AVA também, na unidade 3, sessão 1. Tá? Vai ficar na parte aula lá, vai ficar esse link de hoje e eu vou mandar ali no grupo também a hora que o YouTube conseguir subir o meu vídeo, tá? Então, como a gente não está tendo as aulas presenciais, a gente vai avançar com a matéria teórica, vamos aproveitar esses dias aí de afastamento para ter essas aulas que seriam mais teóricas, né? E aí, a hora que a gente voltar, a gente faz alguns trabalhos mais práticos e tudo mais, tá? Então, a nossa aula de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho, vai entrar já na unidade 3, ela não aparece aqui embaixo, mas está a unidade 3. Vamos começar a falar dos elementos estruturais em si que vão compor a edificação. Então, antes a gente estava falando, né, nas aulas em vídeo sobre a implantação da obra, e eu repito para vocês, se ficar alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que eu não entendi, vocês me procuram, me manda ali no grupo, usem essas aulas também para tirar alguma dúvida que possa ter ficado, né? E a gente vai conversando sobre esses assuntos no geral, tá? E agora a gente entrando na unidade 3, a gente vai falar um pouco de elementos estruturais em si. Então, a gente começa hoje com elementos de fundação, aí vamos falar dos elementos estruturais, né, que vão receber as cargas da edificação, então, viga, laje, pilar, né? Viga, lajes e os pilares, a gente faz unidades separadas, seções separadas, e vamos fechar com a alvenaria, que seriam os elementos de vedação. Tá? Então, hoje é só fundação, vamos conversar sobre isso, contar um pouco sobre os tipos de fundação, como que elas funcionam, a importância da investigação geotécnica, né? Vamos dar alguns exemplos, e aí lá no final, nós vamos ter um trabalho que vai ficar para vocês para a semana que vem, valendo mais pontos, então é um trabalho mais robusto, tá? Mais completo, beleza? Para a gente começar a conversar sobre a parte prática em relação a fundações, para vocês darem uma pensada, né? Criar um pouco de lógica em cima do assunto, numa situação mais real, tá? Então, quando a gente fala de elementos de fundação, nós vamos começar... Opa. Tá travando aqui. Aí, vamos começar falando da investigação geotécnica, tá? Qual que é o objetivo da investigação geotécnica, pessoal? Conhecer o subsolo do meu terreno. Então, quando a gente tem uma obra, né, nós falamos lá no começo da matéria de ter um conhecimento do terreno, das suas margens ali, dos terrenos vizinhos, de conhecer a topografia do terreno, de entender como que ele está disposto ali, como que a gente pode trabalhar ele para regularizar e subir com a edificação, mas a gente precisa conhecer também as profundidades desse terreno, conhecer como que ele está abaixo da minha superfície, principalmente quando a gente está falando de projeto de fundação. Tá? O ideal é que a gente tenha um reconhecimento do terreno já nas primeiras etapas ali, antes de começar a implantação da obra, né, para que a gente consiga investigar o subsolo a tempo de fazer um projeto de fundação adequado para aquela edificação. E o que a investigação do subsolo tem como objetivo? O que a gente consegue de resultado investigando o subsolo do terreno? Nós vamos conhecer quais são os tipos de solo que estão presentes ali no nosso terreno, se eu tenho apenas um solo, se eu tenho uma variação em alguma região, tá? E aí eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Qual que é a profundidade e a espessura dessas camadas de solo? Então, similar ao que está mostrado aqui nessa imagem lateral, né? Que eu tenho diferentes tipos de solo e aí cada camada vai ter uma altura específica. Então, aonde que acaba aquela camada? Até que altura que ela vai, tá? Então, a gente trabalha com isso também quando a gente fala de investigação geotécnica
né, para conhecer isso. Além disso, esse estudo do solo vai nos dar características dessas camadas. A gente consegue definir o quê? Resistência do solo, qual que é a compacidade desse solo, se ele é compacto o suficiente para receber a minha fundação ou não, tá? Se ele tem uma resistência interessante para que eu consiga aplicar um tipo de fundação ou outro, né? Então, a gente vai conhecer como que é a cara desse material, desses solos que estão compondo o meu terreno. E aí, claro, profundidade do topo rochoso, ou seja, das camadas que são mais estáveis, né, onde a gente tem uma resistência bem grande, e se eu precisar atingir essa camada, eu preciso saber aonde que ela se encontra, aonde que ela começa, para que a gente resolva um tipo de fundação, escolha um tipo de fundação que atinja essa camada, tá? Então, é importante a gente montar esse perfil geotécnico, né? E também definir a altura do nível de água, aonde que eu tenho água, quando a gente está falando desse terreno, a altura da água, onde que ela está disposta, vai influenciar muito na minha escolha de fundação. Dependendo do tipo de execução de fundação, eu vou precisar mudar ela de acordo com a altura do meu nível de água, tá? Isso vai interferir sim. Ou se eu precisar, por exemplo, né, fizer essa escolha de fazer uma drenagem e rebaixar o meu nível de água, aonde que esse nível está se iniciando, para que a gente conheça esses aspectos, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de analisar o solo, nós falamos de ensaios que realizam essa análise, que nos auxiliam para realizar essa análise, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, nesse conteúdo, nessa sessão, 2 ensaios, beleza? Que são ensaios, um deles, esse primeiro é um ensaio mais simples, mais manual, que é feito num primeiro momento para um reconhecimento superficial, e o segundo ensaio que eu vou mostrar é um ensaio normativo mais utilizado, ele que é o exigido por norma para que a gente realize, né, aqui nacionalmente. Então, o segundo ensaio seria o ensaio essencial quando eu falo de investigação geotécnica, por isso vocês vão conhecer ele um pouco mais a fundo hoje, e em outras matérias, né, quando a gente fala de investigação de solo, ele vai voltar a aparecer, tá? Tanto na matéria de mecânica dos solos, a gente já fala um pouco sobre ele, e mais para frente, na matéria de fundações, também é abordado o ensaio normativo principal, né? E aí a gente faz alguns estudos para escolha de fundação, para dimensionamento, utilizando os resultados desses ensaios, né? Fundação, segunda-feira comigo, se alguém quiser, estamos aí, tá tudo gravado, né, agora. Então, esses 2 ensaios que eu vou comentar com vocês hoje são ensaios diretos. Eles estão relacionados com esse método chamado de direto. O que isso quer dizer? Os métodos diretos de analisar o solo, eles ocorrem com perfuração do solo, tá? Então, eu tenho um equipamento que vai perfurar a camada de solo, e ainda, quando o ensaio termina, eu consigo coleta de amostra. Então, ele me dá resultado de material, ele traz material para que eu consiga analisar e possa utilizar esse material para analisar depois em laboratório, fazer ensaio de resistência, né? Ensaio de umidade, para que eu conheça o solo mais profundamente, aquela camada de solo. Então, ele auxilia, esses ensaios auxiliam para que eu tenha esse tipo de coleta de amostra. Mas nós não temos só os ensaios que são métodos diretos. Nós temos ensaios semidiretos, onde eu tenho perfuração, mas eu não tenho resultado de amostra, eu não consigo retirar amostra, eu faço um outro tipo de análise, e eu tenho os métodos indiretos, tá? Os métodos indiretos, eu nem perfuro o solo e nem recolho a amostra. São o quê? Ensaios complementares que vão auxiliar para conhecer o solo, mas eu não vou conseguir visualizar a minha amostra. E aí, pessoal, esses outros ensaios, né, a gente aborda eles mais profundamente na matéria de fundações, mas aqui nessa matéria ele faz parte de um dos trabalhinhos de vocês, tá? Um dos trabalhos de vocês vai ser
ir atrás de 2 ensaios que sejam diferentes do que eu mostrei aqui hoje, tá? Entrou uma galera, desistiu uma galera, né? Sexta-feira é assim. Então, o primeiro ensaio que eu vou falar para vocês é o ensaio de sondagem a prado. O ensaio de sondagem a prado é utilizado uma lâmina helicoidal que tem 2 hastes, tá? Beleza? E aí ela pode ser manual, então é um trabalho bem pesado, né? Para ser realizado uma perfuração com o trado, e pode ser mecânica também para auxiliar nessa rotação. É feita a rotação, tá? Até a profundidade que seja possível de perfurar. Não é possível ir muito além ali do que 3, 4 metros, né? Fica difícil, fica pesado para ser realizado. A ideia é um reconhecimento superficial. A gente tem coleta de amostra, sim, mas elas vêm deformadas, tá? Elas vêm em pedaços soltos, elas não vêm como um corpo de prova bonito que a gente pode trabalhar com ele no laboratório. Então, é um pouco mais difícil de trabalhar com esse material, precisa de uma preparação para que a gente monte um corpo de prova que seja padronizado para conseguir estudar ele em relação a isso. E esse ensaio é realizado acima do lençol freático ou até atingir o lençol freático, e aí é parado, né? Para o ensaio que ele não avança abaixo do nível de água. Professora, você assim, já fez esse tipo de ensaio? Sim, tá? Eu tinha um professor muito sádico, né? E fez uma turma de alunos, de 15 alunos, passar 2 horas, 3 horas com um trado, tentando achar água no campus da universidade. Foi bem divertido. Não achamos água, tá? Nunca chegamos. A gente simplesmente foi embora, muito triste, muito cansado. Acontece. Então, é, sim, um trabalho bem pesado, né, de ser feito, tá? Esse é o primeiro ensaio. O segundo ensaio, que é o ensaio principal, né, que é normativo para investigação geotécnica, é o ensaio de sondagem à percussão, tá? Que é regido pela NBR 6484, é o famoso SPT. Qual que é a ideia desse ensaio? A gente vai ter um amostrador que é cilíndrico, beleza? Metálico, e ele vai perfurar o solo com o auxílio de um peso. A gente vai golpear esse amostrador, beleza? Puxando, né, um acionamento ali hidráulico, solta-se esse peso em cima do amostrador e ele vai golpeando até o amostrador entrar em todo o seu comprimento, perfurar a camada de solo. Esse estudo, ele é feito metro a metro, tá? Então, quando a gente tem os resultados do ensaio de SPT, a gente tem um relatório, né, do nosso solo que é avaliado metro a metro com auxílio desse ensaio. Então, o que é medido nesse ensaio? Oi? Desculpa, eu não sei se eu atrapalho, se eu interrompo, ou é... Não, pode interromper. Então tá. Deixa eu perguntar, os 2 slides que você apresentou anteriormente, no caso de uma simples residência, isso não é feito, né? Aí a dúvida que eu fico é em quais obras, por exemplo, assim, eu acho que uma ponte, eu acho que acaba sendo feito, um prédio. Você pode detalhar um pouco mais aonde poderia ser feito? Sim. Gente, o ideal da investigação geotécnica é que seja feito em tudo, tá? Em qualquer obra. Aí, o número de furos é que vai modificar em relação ao tamanho da obra. Não precisa ter feito tantos furos. Quando a gente fala dessa batida do amostrador, isso é para um furo, tá? Esse relatório metro a metro é para um furo. O ideal é que a gente conhecesse, fizesse essa investigação geotécnica para qualquer obra. Se eu estou numa residência, eu vou gastar dinheiro com investigação geotécnica, acaba que não é gasto, tá? Porque, sim, é uma edificação muito pequena, o orçamento é curto e tudo mais, esse estudo acaba não sendo feito. Por isso que a gente acaba tendo tanta fissuração por recalque em casa, porque acaba tendo uma deformação no solo que a gente não previu, tá? Então, o que eu quero passar aqui para vocês é essa ideia de que a investigação geotécnica ela é, sim,
importante para qualquer situação. Se vocês conseguirem fazer, mesmo que seja um ensaio mais simples, como esse aqui, para ter um conhecimento da camada superficial, para entender se a água está muito próximo da superfície, para entender se essa primeira camada, né, onde a gente vai colocar uma casa, por exemplo, esses primeiros 2, 3 metros estão dentro do que a gente está imaginando de compatibilidade, se você acha que eles vão aguentar ou tem alguma coisa que está estranha, pode ter algum solo diferenciado que não tenha nenhuma resistência, é interessante vocês abordarem esse tipo de situação mesmo em obras pequenas. Claro que a proporção é bem menor, tá? Mas a gente tem que começar a pensar nessa cultura de conhecer as possibilidades de falha, porque isso sim gera muito problema em residência, e a fissuração por recalque é uma fissuração bem evidente. Eu vou mostrar para vocês no final uma foto, tá? Mas eu sei, por exemplo, na casa dos meus pais tem uma fissuração que eu sei que é por recalque, a gente vê na hora, porque é uma fissura diagonal muito grande, tá? É uma movimentação de terra. E aí vem de não ter esse detalhamento, né? Às vezes, em alguma situação pequena, se a gente modificasse a posição ali das vigas balderames, organizasse aonde que vai estar a nossa fundação, mesmo que levemente, já ajudaria a diminuir essas possibilidades de deformação. O ideal, é o que eu falo para vocês, o ideal é fazer em todos os tipos de obra, tá? Ainda não é feito dessa forma. A gente tem uma barreira de cultura mesmo dentro da construção civil para fazer esses estudos preliminares, né? Ah, não, mas é dinheiro gasto à toa. Não é dinheiro gasto à toa, é dinheiro que vai ser gastado depois com manutenção. Então, o ideal é que a gente comece a entrar nessa cultura de prevenção de problemas, tá? Porque daí a gente evita um gasto de dinheiro depois. Eu vou mostrar para vocês as áreas, né, que precisam, quantos furos que precisam para cada área, tá? E aí a gente conversa um pouco mais em relação ao tamanho e porte de obra. O que acontece com essa cravação aqui, com esses números, tá? Só para a gente fechar o que é o ensaio. O ensaio é definido em relação à dificuldade desse amostrador de penetrar no solo. Então, quanto mais golpes eu preciso, né, para penetrar o amostrador, mais resistente é aquela minha camada. Se eu, com poucos golpes, consigo passar pelo metro, aí eu tenho uma camada que seja um pouco mais mole, que a resistência seja um pouco menor. E isso consegue gerar para a gente um perfil do solo, tá? A quantidade de golpes, normalmente, ela é medida através desse número aqui, o NSPT, é o número que a gente utiliza para fazer uma comparação de solos. E esse número, principalmente quando a gente fala nessas obras que tem um número maior de carga, né, tipo em edifícios mesmo, que aí entra um projeto de fundação mais robusto, né, para que a gente delimite realmente como que vão ser distribuídas essas cargas, aí a gente conversa sobre esse número aqui, e ele é medido pela dificuldade, pela quantidade de golpes que são necessários para cravar os últimos 30 centímetros do amostrador na terra. Então, eu conto quantos golpes demorou para cravar aqueles 30 centímetros, isso para cada metro. E aí gera esse relatório com o perfil geotécnico da minha amostra, tá? Isso é para um furo, pessoal. Beleza, mas quantos furos que eu vou fazer, tá? Então, a gente tem uma norma, que é a NBR 8036 de 83, tá? Essa norma nos diz que para uma obra, para uma edificação de até 200 metros quadrados, a gente começa com 2 furos, tá? Para um conhecimento básico do nosso terreno. É isso que eu estou falando. 2 furos é um começo, mas o que isso eu não preciso. É uma obra pequena, é uma situação específica. Não vai ter uma variação tão grande assim no meu terreno. 2 furos é mais que suficiente. É o que a norma nos recomenda. Quando eu vou para acima dos 200 metros, a cada 200 eu vou aumentando um furo, tá? Então, eu vou aumentando um furo e aí eu vou até 1.200 metros quadrados. Quando eu passo de 1.200 metros quadrados de área de edificação,
eu conto um furo a cada 400, sempre somando, tá? Então, vai aumentando gradativamente a quantidade de furos que tem que ser realizado para que a gente tenha um conhecimento básico do nosso terreno, beleza? E aí, aonde que eu faço esses furos? Normalmente nas extremidades da edificação, tá? Então, a gente tenta colocar nas extremidades e sempre em diagonal para tentar abranger o máximo que a gente puder daquele terreno ali, daquele local. E aí, se eu tenho uma situação muito diferenciada, algum ponto que ficou esquisito, alguma coisa nesse sentido, eu posso sim aumentar a quantidade de furos ou fazer algum ensaio complementar, né, em algum ponto específico. A gente tem alguns ensaios que podem ser feitos para eu ter uma resposta além do que eu estava procurando inicialmente e fechar o pensamento ali de como que eu vou trabalhar com a fundação, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte em relação aos furos? Quantidade de furos? Tranquilo? Tirar uma outra dúvida. Aí existe um valor médio ou é um valor pontual, assim? Você faz 2 furos lá, você encontra variações diferentes. É uma média ou... Então, isso. Normalmente a gente faz assim, dá uma observada no relatório dos 2 furos. E aí vê, eu tenho uma variação muito grande entre um furo e outro, né? Porque eu estou em 2 regiões diferentes do meu terreno. A variação é muito grande de tipos de camada, de tipo de resistência. Vale a pena eu fazer um outro furo para que eu entenda como está o meio termo, por exemplo. Se tiver muito parecido, a espessura das camadas, a altura do nível de água, a resistência aproximada delas, né? Se eu tiver uma continuidade ali, não tem por que eu fazer mais, a não ser que eu precise disso, de algum olhar diferenciado, porque eu achei estranho que aqui tem uma camada muito alta, aqui tem uma camada mole já lá no fundo, achei esquisito, e aí tem sentido eu fazer um ensaio complementar. Mas é difícil, pessoal, é isso que eu falo. Se a gente faz os números básicos da norma, a gente está seguro, tá? Quando a gente está em algumas regiões, como aqui, Ponta Grossa, a nossa região, ela tem uma homogeneidade de terreno, né? Quando a gente está construindo, que é tranquilo. Então, são só casos específicos que podem acontecer uma situação dessa. Tipo, se a gente começar a se aproximar daquela região da Vila Velha, aí sim são terrenos que são diferenciados, tem formações rochosas bem atípicas. Aí lá é interessante a gente fazer um trabalho mais cuidadoso, né, em relação a terreno. Mas aqui, nessa região central, assim, os terrenos são bem similares e homogêneos, tá? É mesmo para que a gente consiga conhecer um geral, né, daquele terreno. Não tem um segredo, assim, em relação a uma média e tudo. É mais interpretação de quem está olhando os relatórios, né? A experiência do profissional em si. Claro, a gente pode utilizar o auxílio de uma empresa específica para solos para conseguir interpretar esses relatórios e auxiliar um pouco em relação a isso, né, para dar um norte também, tá? Beleza? Partiu? Galera, agora falando de fundações, tá? Hoje a gente vai falar dos tipos de fundações, de algumas delas, né? Comentar sobre elas, e aí nós vamos entrar em 2 classificações. A primeira classificação é em relação a como que essa fundação interage com o solo, como que as cargas que vêm lá da minha edificação, né, que vêm das lajes, vigas, pilares, que vai ser passada para a fundação, como que essa carga vai ser distribuída para o solo. E aí nós temos 2 tipos de fundação em relação a isso. Nós temos as fundações diretas. Nas fundações diretas, as cargas da edificação vão ser passadas para o solo, tá? Pela base da fundação, tá? Por essa parte aqui, o que a gente chama de resistência de ponta, atrito de ponta, é naquela região ali. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se alguém mandou boa noite. Tá lá em cima o link da aula. Alguém pode enviar ali para ele, por favor? Então, as fundações diretas, elas vão fazer esse contato com o solo, essa distribuição das cargas pela base, tá,
pela sua extremidade, como a gente está olhando aqui. E aí, quando a gente tem fundações indiretas, elas são indiretas porque, além da base, elas vão ter o chamado atrito lateral ou resistência lateral, que vai auxiliar nessa passagem, nessa distribuição das cargas para o solo. Então, o contato com o solo é um pouquinho diferente, tá? Nas fundações diretas, é primordialmente pela base da edificação. Nas indiretas, pode ser pelos dois ou só pela resistência lateral dessa fundação, tá? Aí nós vamos falar sobre cada uma delas, beleza? E aí, além dessa classificação direta e indireta pelo contato com o solo, a gente tem a classificação por profundidade. Essa é a classificação que eu acho mais tranquila de entender, né? Tem alguns livros didáticos e bibliografias que trabalham com a classificação anterior de contato com o solo, inclusive o livro de fundações, né? O que ficou bem difícil para que eu conseguisse passar para o pessoal, tá? Porque me confunde e confundiu eles também, mas estamos indo, tá? E aí nós podemos ter as chamadas fundações rasas e fundações profundas. Nas fundações rasas, a sua profundidade não vai exceder 2 vezes a base do elemento. Então, a profundidade desse tipo de fundação é bem menor do que a base do elemento. Ele não é profundo, é chamado de rasa. E aí, as fundações rasas vão ser as sapatas, os blocos e os radies. Tá? A gente vai falar dos 3 hoje. E as fundações profundas começam com uma profundidade de, no mínimo, 3 metros. Então, já começa com 3 metros de altura, de profundidade, esse tipo de fundação. E aí, nas fundações profundas, nós vamos ter os tubulões e as estacas, tá? Todas as estacas. E aqui nós vamos ter uma classificação dessas fundações em relação a essas 2 que eu comentei com vocês. Então, as sapatas, blocos e o radier vão ser fundações rasas e as estacas e o tubulão, os tubulões vão ser fundações profundas, com altura de no mínimo 3 metros. Mas em relação ao contato com o solo, apenas as estacas são fundações indiretas, que têm esse atrito lateral sendo passado ali em contato com o solo. Nas fundações diretas, nós vamos ter todas as rasas e vamos ter o tubulão também. Por quê? Porque ele tem essa base alargada aqui na extremidade. E aí a base que faz o contato principal com o solo. Então, o tubulão é uma fundação profunda, mas ele é uma fundação direta, porque é a base que passa a carga para o solo. Beleza? Dúvida na classificação? Tranquilo? Boa. Então, pessoal, em relação à escolha das fundações, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar as cargas da edificação, tá? O que eu vou estar recebendo dessas cargas, e aí isso vai reger qual que é a resistência que a minha fundação precisa ter para aguentar essas cargas, e aí vem o lance do porte da obra de novo. Dependendo do porte da minha obra, eu vou ter menos carga, e aí eu preciso de uma fundação, né, que tenha uma resistência menor, ela pode ter uma dimensão menor, né? Dependendo de como está o meu solo, eu posso trabalhar com fundações rasas e tudo mais. E se eu tenho uma carga de edificação muito grande, eu tenho que começar a pensar em como conseguir trabalhar com essa resistência para que eu não tenha um rompimento no solo e para que eu não tenha um rompimento do meu elemento estrutural de fundação, para que ele consiga aguentar. Então, quando a gente fala de escolha, a gente primeiro elimina as fundações rasas. Elas são a nossa primeira escolha, a gente vai nelas primeiro. Se eu conseguir fazer fundação rasa,
eu faço fundação rasa. Por quê? Porque elas têm maior facilidade de execução, tá? A gente precisa de um preparo, de uma escavação muito menor, né, do que uma fundação profunda. Os equipamentos que são utilizados para as fundações rasas não são tão robustos e tão onerosos, igual é com fundações profundas, tá? E a gente consegue trabalhar ali com essas primeiras camadas do solo de uma maneira mais facilitada e mais rápida. Então, normalmente, em edificações de menor porte, a gente trabalha com as fundações rasas, elas são a escolha mais acertada, principalmente se eu tenho um solo que tem resistência apropriada para aquela edificação, né? E uma estabilidade interessante ali nas primeiras camadas, não vou ter uma deformação tão excessiva, vou nas fundações rasas. Se eu não tenho essa possibilidade, se eu tenho um solo que não vai resistir a essas deformações, eu vou ter um recalque muito alto, eu preciso chegar numa camada de maciço rochoso mais profunda para eu ter uma estabilidade maior, ou as minhas cargas são muito altas, então eu preciso de uma maior área de contato com o solo para conseguir distribuir essas cargas de uma maneira adequada, aí eu vou para as fundações profundas. Começo com as rasas. Posso fazer rasa? Faço rasa. Não posso fazer rasa? Aí eu vou estudar as profundas. Beleza? E aí, alguma dúvida em relação à escolha? Tranquilo? Podem perguntar aqui, pessoal, ou no grupo, o que vocês acharem melhor. Vai ter alguém editando lá. Um solo com muita areia, qual a fundação a escolher? Tipo litoral. Então, o que acontece? Quando a gente está com solo com muita areia, é o lance dessas deformações. Quando a gente estuda essa parte mecânica dos solos, a gente compreende que os solos com muita areia, solos arenosos, eles têm uma deformação muito grande e muito rápida, tá? Então, eles sofrem um recalque imediato. A hora que a gente monta a edificação, ele vai adensar, rebaixar, tá? Se compactar ali instantaneamente, quase, ou em muito pouco tempo. E aí, o que acontece? É uma coisa muito complicada, principalmente no litoral, é quando o pessoal trabalha com fundação rasa. Não é a opção adequada, porque esses solos arenosos ali nas primeiras camadas, eles vão gerar essas deformações muito grandes. E aí que a gente tem, por exemplo, aqueles prédios lá de Santos, né, que eles são assim, tá? Porque eu tive uma deformação do solo muito grande numa região ali da minha edificação, provavelmente aqui tinha contato com as próximas edificações, e aí ele foi saindo, né, da centralização ali, ficou todo inclinado. É um tipo de recalque que acontece em solo arenoso. O ideal, quando a gente tem solos arenosos, é a gente partir para encontrar uma camada mais resistente, uma camada argilosa bem compacta, chegar mais próximo do maciço rochoso. Então, as fundações profundas, elas são mais adequadas para a gente chegar nessas camadas mais estáveis e impedir essa instabilidade que pode acontecer com as fundações rasas, tá? As fundações profundas são a nossa melhor escolha nesse caso. Dei uma procurada lá depois nos prédios de Santos. Eles estão bem assim, completamente inclinados. A Torre de Pisa é uma coisa. Beleza? E aí, pessoal, vamos começar a falar dos tipos de fundações, tá? Então, vamos falar das fundações rasas primeiro. Nas fundações rasas, nós vamos ter os blocos, tá? Os blocos, normalmente, são estruturas de fundação só de concreto, sem armadura, e o próprio concreto vai resistir às tensões de tração. Como vocês sabem, né? O nosso concreto ele não resiste bem às tensões de tração. Então, eu não posso ter tensões de tração nessa situação muito altas, que podem chegar a dar um esmagamento completo do concreto. Então, os blocos são utilizados quando a carga da edificação é pequena, né?
que a gente pode trabalhar ali com uma resistência que não seja tão exigida assim na fundação, e ela vai aguentar tranquilo, sem maiores problemas, tá? Em edificações menores. A gente pode fazer os blocos corridos, por exemplo, né? Que vão ser um tipo de fundação que também é utilizado sem armadura, ele é mais simples de ser feito. E pode ser feito de vários materiais, não só de concreto. Nos blocos, não. Esses blocos são blocos de fundação, não são blocos de transição entre fundação e pilar, tá? Esse tipo de bloco que tem armadura é o que a gente chama de bloco de coroamento. Ele fica na extremidade do pilar e ele liga o pilar com a fundação. Esse bloco que eu estou falando aqui, ele é a fundação, tá? Ele é diferente daquele outro bloco que fica na extremidade do pilar antes de passar para a fundação. São dois tipos de blocos diferentes. Esse aqui seria uma fundação simples. Ele pode confundir em relação a isso. Vamos tocar nesse assunto. Aquele bloco de coroamento que fica no fundo do pilar, na extremidade do pilar, aquele sim é um bloco que tem armadura, tá? Ele é um bloco diferenciado, né? O objetivo dele é concentrar as cargas do pilar e daí passar para a fundação. Esse aqui já seria a nossa fundação, tá? E ele pode ser feito não só de concreto, esse tipo de fundação, pode ser feito de tijolo, por exemplo, pode ser feito de brita, e aí com uma armação em volta para fechar, que é o famoso gabião. Aí ele vai ser utilizado, né, para essas edificações de pequeno porte, para pequenas situações. O que é o mais interessante, que a gente utiliza mais, que é o tipo de fundação rasa mais difundido, que acho que a maioria de vocês já viu, né, acompanha, já fez, já produziu, é a famosa sapata. E aí nas sapatas, sim, a gente vai ter concreto armado. Então a gente vai ter armadura aqui no pezinho da sapata, e essa armadura que vai resistir às tensões de tração que vão ser solicitadas pela carga da edificação, tá? Então, esse elemento ele é mais resistente, né, em relação ao bloco. O que é interessante da sapata? A gente não precisa de uma mão de obra especializada para fazer sapata, o que faz com que ela seja fácil e rápida de executar, tá? E aí a gente tem a sapata, ela pode ser de várias geometrias. Então, dependendo de como que eu estou colocando a sapata, como que eu estou dividindo os pilares que vão passar as cargas para a sapata, tá? Aí ela pode ter nomes diferentes. Eu trouxe duas aqui para vocês. A sapata isolada, onde eu tenho um pilar passando a carga para uma sapata para esse elemento de fundação. Mas eu posso ter outras geometrias desse material, né, desse elemento, como a sapata corrida, né, onde eu posso ter, por exemplo, a alvenaria estrutural, e aí eu ter a sapata por baixo ali, distribuindo, né, as cargas para o solo. Pode acontecer isso também. É bem legal, bem interessante. Podemos ter dois pilares passando para uma sapata, sim, sapata associada, tá? Podemos ter essas diferentes geometrias em relação à sapata. Essa aqui todo mundo conhece, já viu fazer? Sim, legal. Gente, as sapatas, a gente aprende a dimensionar elas também na matéria de fundações, tá? Na matéria de fundações, vocês vão dimensionar esses elementos. A matéria que eu vou entrar na sequência com o pessoal nesse dimensionamento das sapatas, tá? Então, tem uma matéria só para vocês estudarem esses elementos e as suas dimensões, como que recebe carga, tudo isso, tá? O essencial aqui para vocês saberem é como que ela é executada, né? Então, a geometria que ela aparenta, ela é uma geometria inclinada para a gente reduzir o consumo de concreto, né? Para não fazer ele retangular, porque aquela parte do concreto não vai ser necessária para resistir às solicitações. E a gente precisa o quê? De uma superfície, tá? Que seja preparada para receber o elemento estrutural, para que ele fique reto, homogêneo ali, contínuo, né? Então, a gente faz uma preparação ali daquele local que vai receber a sapata, faz uma regularização
daquela camada, ou coloca um concreto magro, ou coloca uma camadinha de brita, tá? Para regularizar antes de fazer a concretagem da sapata em si e ter uma superfície bem top, bem tranquila ali para receber as cargas. Sapata show, né? Esse vocês viram mais do que eu já. E aí nós entramos no radier, tá? O que vai ser o radier? O radier também é de concreto armado e a ideia do radier é que ele é uma laje, tá? Bem similar a uma laje maciça e vai receber todos os pilares da edificação. Então, ao invés de eu fazer uma sapata para cada pilar ou uma sapata para cada 2 pilares, né? Eu vou fazer uma laje gigantesca que vai receber todos os pilares da minha edificação e passar a carga desses pilares para o solo, tá? Quando que eu faço a utilização do radier? Quando eu tenho cargas muito altas, tá? Eu tenho muitas cargas muito altas, e aí eu preciso do quê? De uma área de contato entre o elemento de fundação e o solo que seja maior, para que eu consiga reduzir essa distribuição de carga e para que o meu solo não se rompa por causa dessa solicitação, tá? Então, eu faço esse procedimento de aumentar a área da fundação, o máximo que eu consigo fazer uma laje grandona, para eu ter um contato maior, e assim as tensões vão diminuindo ao longo dessa área e eu consigo passar sem colapsar o meu solo, tá? E aí, pessoal, além disso, quando eu tenho muitas sapatas, quando eu estou precisando de uma... Se eu for observar, fazer a conta entre os meus pilares, eu vou praticamente sobrepor uma sapata com a outra pelo volume de material, volume de concreto. É interessante que a gente consiga distribuir isso num elemento só, porque aí compensa financeiramente, tá? Em relação ao volume de concreto. Tem a altura mínima do radier, altura em relação à espessura? Isso, em relação à espessura, olha, eu tenho conhecimento, não. Eu posso dar uma olhada em relação a isso. Que eu me lembre, essa altura mínima eu não vi. Alguém sabe se tem uma altura mínima de radier? Acho que valeria o mesmo para uma laje, né? Acho que vai depender das cargas daí. Acho que valeria o que está na 6118. Começaria o quê? Com 7, 8 centímetros. Eu acho que a menor espessura de laje que a norma nos permite seria entre 7 e 8 centímetros para conseguir ter uma camada de armadura e ter uma camada de concreto ali na parte de cima, mas eu não sei em relação a radier. 8 a 15, vai bem similar à laje maciça mesmo, acho que segue as normas da 6118 ali, 8 a 15 centímetros. Uhum. Daí vai variar dependendo das cargas, né? Assim como varia na laje maciça, né? Mesmo procedimento, tá? Beleza? Além disso, pessoal, o que o radier nos possibilita? Ele nos possibilita igualar as deformações. Então, o que a gente estava falando antes, né? Se eu tenho uma camada que vai ter deformações e a gente quer tentar homogeneizar esse recalque, tá? Tentar fazer com que o rebaixamento na minha edificação seja inteiro, contínuo, sem que a gente tenha essa inclinação da nossa edificação, eu posso utilizar o radier para também reduzir um pouco essa diferença de deformação entre uma lateral e outra, por exemplo, tentar igualar, né, fazer isso de uma forma contínua. Então, no litoral, fica um pouco mais complicado usar um radier, porque a deformação ela é muito instável, ela não vai acontecer e simplesmente parar, ela pode continuar acontecendo e é uma deformação mais, como é que eu posso dizer, mais preponderante em relação a outras, tá? Porque na argila a gente vai ter deformação sim, vai ter uma parcela de recalque, mas ela é bem menor e é distribuída ao longo do tempo. Aí o radier consegue trabalhar bem para igualar essa deformação. Já no litoral, eu não sei se iria funcionar esse tipo de fundação
se ele não acabaria gerando uma força excessiva numa lateral, e aí a gente teria um rompimento, alguma coisa assim, tá? Pode dar problema em relação à areia, porque é bem instável essa deformação, a gente não tem como prever e como manter ela igualitária. Pode acontecer de ter uma sobreposição entre uma fundação dela e fundação da próxima edificação, e ali causa um recalque só naquele local, e por ser areia, o recalque é bem maior, tá? Então tem que ter um cuidado nesse momento. A areia de praia, gente, o negócio é tenso. Esse tipo de terreno é um terreno bem complicado de escolher. Ele auxilia, mas não acredito que seja recomendado. Beleza? Vamos ver lá. E aí, meu povo, a gente vai entrar agora. Ninguém vai escrever? Não. Desistiram. E aí a gente vai entrar nas fundações profundas, tá? Então a gente falou de fundações rasas, as fundações rasas, blocos, sapatas, radier, tá? São as 3 fundações rasas que a gente estava comentando, porque a profundidade delas é menor do que 2 vezes a base. E agora a gente vai falar das fundações profundas, que começam com uma profundidade de pelo menos 3 metros de comprimento, tá? Nas fundações profundas, nós vamos falar, olha, eu fiz um radier para um sobrado e um piso. Era uma piscina. Ah, que legal. Uma situação bem interessante. Uhum. A gente está vendo cada vez mais, né, os radiers serem utilizados e surgirem, porque eles acabam sendo uma escolha de fundação bem interessante para resolver alguns problemas que tem dificuldade, e a gente não quer partir para a fundação profunda, né, porque ainda tem esse tipo de problema que pode estar acontecendo. Então, chega agiliza, né, auxilia para que a gente consiga utilizar esse tipo de material. Vamos ver. Uhum. Mas embaixo foi feito a drenagem, o solo, tirado a areia mole, até chegar na areia firme. Então, é esse que é o lance. A gente precisa chegar em algumas camadas que sejam mais estáveis, porque as fundações rasas, né, se a gente não tiver essa camada resistente um pouco mais estável ali, que segure, ele pode acabar colapsando. Esse que é o medo. Por ser uma laje, né, ela tem uma espessura pequena, ela é um material esbelto, e aí ela pode acabar, ao invés de ajudar, pode acabar gerando uma situação ali de rompimento que aí vai se propagar para o resto da edificação. Então tem que tentar manter isso, manter o contato da fundação sempre com uma camada com uma resistência um pouco maior. Aqui, nas fundações profundas, a gente vai começar falando das estacas pré-fabricadas, tá? As estacas pré-fabricadas, então elas vêm prontas de fábrica, a gente compra elas, né, com a altura e com o diâmetro ali que a gente quer utilizar, tá? E aí, como que elas são colocadas no solo? Elas são cravadas com o que a gente chama de bate-estaca, né? Que é um martelo hidráulico que vem do equipamento bem robusto e vai martelando a estaca até que a gente consiga entrar na profundidade do solo que foi pensado, chegar na camada adequada para resistir às cargas da edificação, tá? O que acontece? Esses martelos, né, que vão cravar as estacas pré-fabricadas, eles geram muita vibração, tá? Então, vai vibrar tudo que está em volta ali. E aí, o que acontece? A gente tem que ter um cuidado com aonde que eu estou realizando esse tipo de estaca, né? Tem regiões que eu não vou poder fazer esse tipo de procedimento, porque eu estou próximo de uma região, por exemplo, no hospital, aí eu não posso fazer esse tipo de procedimento, gerar uma vibração tão alta por tanto tempo, tá? Ou eu estou próximo de local onde tenho instabilidade de taludes, eu tenho muros de arrimo que podem ser, trabalhar, né? Quando eu
montar essa vibração, então pode acabar estragando a casa do vizinho, então vamos tentar evitar. Então a gente faz o quê? Um estudo do terreno e da região para entender se eu posso utilizar esse método executivo sem me dar problema depois, tá? E aí, em relação a isso, nós temos as estacas pré-fabricadas. Eu trouxe aqui as de madeira, né, que são estacas de qualquer tipo de madeira, a gente compra, né, as estacas específicas. Aí o que a madeira vai necessitar de um tratamento externo, né, superficial, para que ela fique sempre íntegra, bonita, tá? Para que a gente não tenha um processo de degradação por micro-organismos. E aí é realizada a cravação. Quando ela está submersa, ela tem uma durabilidade um pouco maior, né, em relação a estar em contato com o oxigênio, e aí a gente consegue manter a durabilidade dela por mais tempo, tá? Além disso, nós vamos ter as estacas metálicas, tá? Então, as estacas metálicas, a gente pode ter ela de várias formas, nós podemos ter vários perfis, podemos ter ela circular, podemos ter ela retangular, podemos ter o perfil em I, que a gente chama, o perfil em C, tá? Então, vai do que eu quero para a minha fundação, né? Naquela edificação. Eu posso pedir ela de várias formas. O lance da estaca metálica é que ela tem uma resistência muito boa, tanto de compressão quanto de tração. Então, se eu estou com cargas, né, que são altas e tudo mais, se eu estou numa obra robusta, é interessante despender um dinheiro ali, gastar um dinheiro com uma estaca que seja mais robusta, que vai aguentar mais, como a estaca metálica. Tá? Qual que é o problema da estaca metálica? Do metal em si, corrosão. Então, eu tenho que cuidar com a sua superfície. Vamos ter uma pintura, uma preparação externa, vamos ter uma superfície, um metal de sacrifício que pode estar ali, porque a hora que ela entra em contato com o oxigênio e umidade, ela pode começar a corroer e aí ela vai perder seção, né? E pode reduzir a sua resistência, o quanto que ela vai aguentar, ela pode degradar, tá? Mas, em relação a esse tipo de estaca, também, por ela estar submersa, aumenta a sua durabilidade e dela vai aguentar mais, tá? Mais tempo não vai acontecer, vai retardar um pouco esse processo de degradação. Estacas pré-fabricadas, madeira metálica. Estacas de concreto, as queridinhas, né? Precisamos falar das estacas de concreto. Elas vêm sendo utilizadas cada vez mais. E elas também podem ter várias geometrias, tá? Pode ser circular com um furo, um vazamento no meio para usar menos material, tá? Então, podem ser quadradas, podem ser retangulares, né? São estruturas que a gente compra da maneira que a gente acha mais adequada de ser utilizada. E elas são cravadas com batistaca. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo, tá, do YouTube, vou deixar o link lá, tá na aula para vocês, que tem a execução de uma estaca pré-fabricada de concreto com batistaca, o processo de cravar essa estaca no solo, tá? E aí, as estacas de concreto, elas vêm sendo mais utilizadas, principalmente por quê? Porque a gente garante um controle tecnológico do material. Por ele estar sendo feito em fábrica, eu tenho um cuidado maior com a sua dosagem, com a sua execução, né? Vem um concreto mais homogêneo, mais tranquilo do que um concreto moldado em loco, que a gente pode ter alguma falha no momento de execução da estaca. Então, a gente garante que o material está íntegro. Se chegou a minha estaca e houve um problema, eu faço o quê? Eu mando de volta. Tá? Eu estou comprando um produto comercial, eu posso não aceitar, né, não receber esse material se ele não está do jeito que eu comprei. Tá? Isso facilita para que a gente consiga utilizar o material da maneira que a gente quer. Beleza? Estacas pré-fabricadas. Susi. Tranquilo. Agora vamos para as moldadas em bloco. Alguém quer falar alguma coisa de estacas pré-fabricadas? Já viu? Já conhece? Antes da gente partir para o próximo. Deixa eu tomar uma água.
foi usada essa aqui. Ali, não sei, eu lembro, ali foi feito super rápido, né? Acho que foi tudo meio pré-fabricado, meio pré-moldado. Eu vi quando estava subindo. Bem legal. Que show. Sextavada. Nossa Senhora. Terreno de turfa, gente. Jesus. Turfa não tem resistência nenhuma. Que assustador, meu Deus. Imagine que desespero. Você pega, gente, terreno de turfa, nada. Você pega na mão ali, não tem resistência nenhuma. Pior que areia o negócio. Eu tenho na minha cabeça, assim, sabe, chorume de lixo? Você aperta assim, sai aquele líquido e vira no nada. É tipo isso que eu tenho na minha cabeça. Assim. Nossa Senhora, que desespero. Gente. Terreno de turfa é tenso, né? Torçam para nunca pegar uma situação dessa, o negócio é pesado. Por isso que todo mundo vai lá, vai fazer mecânica do solo, fazer fundação. Meu Senhor, 14 metros. Imagine, vocês tentando chegar na resistência ali, nada. Meu Jesus. Não é fácil, gente. Tem essas situações atípicas, né, que acontecem, assim, chega num local ali, tá esperando um terreno com resistência, 14 metros de profundidade e é um terreno sem resistência nenhuma, tá? Uma camada de solo. Aí você começa a buscar situações que resolvam, né? É difícil mesmo, nossa Senhora. Que loucura. Gente, vamos continuar aqui para a gente fechar, né? Gostei dessas histórias, muito bom. É isso aí, gente. Eu quero que vocês interajam, tá? Estou me sentindo muito sozinha nessa quarentena, Jesus amado. Nas estacas moldadas em loco, pessoal, o que vai ter de diferente em relação à estaca pré-fabricada? As moldadas em loco vão ser feitas na obra, vão ser feitas na hora, tá? Elas são dosadas ali, né, produzidas ali, tá? Concretadas na hora. E aí eu vou falar para vocês aqui de 4 tipos de estacas, tá? Vamos começar com a estaca Strauss. Na estaca Strauss, a gente realiza o furo, tá? Com uma piteira, normalmente, vai tirando o solo, aprofundando, né? Montando o furo onde vai ser realizada a estaca. Aí, esse furo é revestido com um tubo metálico para manter a estabilidade do furo, evitar que o solo entre e feche o meu furo, né? Essa estaca é feita, pessoal, acima do nível de água. Então, se eu tenho nível de água muito próximo da superfície, essa estaca não rola, tá? E aí, o que acontece? Depois que o furo está pronto, estou com o tubo revestido, eu desço uma mangueira de concreto, né, uma bomba, e subo concretando sempre de baixo para cima, para que eu evite, né, que eu tenha falhas no meu concreto, tá? E aí esse tipo de estaca, ele pode ser armado ou não, tá? Pode ter armadura na estaca, então a gente colocaria o tubo aqui, aí colocaria a armação, monta a armação no furo, e aí vem concretando de baixo para cima, e aí a estaca sai pronta. Pode ser armado ou não. E aí, pessoal, quando eu falo para vocês dos tipos de estaca, desses nomes e como que eles funcionam, o processo executivo, né, foi o cara que teve o nome da estaca, né, tipo o Strauss aqui, que acabou montando esse processo executivo para uma estaca moldada em loco e ficou com o nome. Esse tipo de questão de, o nome das estacas, aonde que elas são utilizadas e tudo mais, isso é questão de concurso, tá? E é muito comum, quando a gente fala de concurso para engenharia civil, nessa área, né, da construção civil, engenheiro, arquiteto, tá? A gente ter questões relacionadas à fundação, muito provavelmente vai estar relacionado ou com aquele ensaio que a gente comentou mais cedo, que é o ensaio do SPT, tem questões relacionadas a isso, ou em relação aos tipos de fundação, tá? O nome dessas estacas, aonde que a gente usa, como que é feito.
Isso é muito comum de cair em concurso, não foi em um que eu vi presencialmente que eu fiz, foi em 5, 6, sempre tinha alguma questão relacionada a esse tipo de situação. É bem comum de estar aparecendo, então é importante vocês conhecerem os processos executivos, né? Quem tem interesse de entrar em concursos públicos, aí é bem comum de estar aparecendo, tá? Quando fala mecânica dos solos, fundação, elementos estruturais, vai aparecer alguma coisa nesse sentido. A segunda estaca que eu vou mostrar para vocês hoje é a estaca Frank, tá? Do tipo Frank. Qual que é a diferença dessa estaca? Essa estaca também vai ter um tubo que vai revestir o furo, só que para fazer o furo, esse próprio tubo vai ser utilizado. Então, o tubo vai ser cravado no solo com o bate-estaca, e aí a gente tem uma vibração para montar, né, esse tipo de estaca também. E aí, ele é cravado até o final. Aí, quando a gente tem o furo pronto, solo retirado e tudo mais, é colocado lá embaixo, né, preparado uma base para depois a gente fazer concretagem. Essa base, normalmente, é concreto magro, então com pouco consumo de cimento, né, para a gente não gastar material sem necessidade, ou uma combinação areia-brita ali, para que a gente tenha uma pasta, um material que consiga chegar ali no fundo e se acomodar, né? E aí ele é apiloado lá embaixo, então é socado, né? Montando esse balãozinho para que a gente prepare a superfície aonde vai ser dosada essa estaca. E aí depois que a gente tem o balãozinho aqui preparando a superfície lá embaixo, a gente vem com a armadura e aí faz o processo de concretagem dessa estaca, tentando sempre ser de baixo para cima, não o que está mostrando aqui, né? Para que a gente não tenha falha na nossa estaca. Então, sempre de baixo para cima, para que ela suba contínua e íntegra, tá? Então, a gente tem uma preparação do fundo aqui e nessa estaca o tubo é cravado. Também, pessoal, acima do nível de água. Se eu tenho água, já não rola fazer esse tipo de procedimento, tá? Fica difícil. Beleza? Estaca Frank. Agora nós vamos falar de uma estaca diferenciada, que é a estaca raiz. A estaca raiz é uma estaca esbelta, ou seja, ela é bem fininha, tá? Em relação às outras que a gente estava comentando que tem um diâmetro maior. Beleza? E aí, essa estaca fininha, normalmente ela também vai ter a perfuração, vou colocar o tubo, tá? De revestimento, vou colocar a armadura e vou fazer a dosagem nela. Só que por ela ser fininha, por ela ser um equipamento, por ser um equipamento menor, né? Que realiza a sua aplicação, ela é utilizada para outras situações e uma das suas aplicações é o reforço de outras fundações ou ainda a contenção de taludes, tá? Então, quando eu tenho uma fundação que já está feita, que já está produzida e está dando problema, não está aguentando as cargas de edificação porque eu tive uma deformação excessiva ou porque eu mudei a utilização das cargas, né, daquela edificação, acabou aumentando a solicitação no solo, aí eu posso vir com algumas perfurações e montar algumas estacas raiz que vão auxiliar nesse processo, tá, de reforçar a fundação e auxiliar a distribuir essas novas cargas. Ela pode ser utilizada para isso. Ou ainda em relação aos taludes, né, quando eu tenho uma inclinação de solo que não está completamente compacta, coesa, que pode um dia se desagregar, pode causar uma situação de tragédia, né, de perca de vidas e tudo mais, a gente pode fazer um reforço naquela região com algumas estacas de concreto para segurar essas camadas que estão mais propensas a se soltar e prendê-las nas camadas mais profundas. Essas estacas que são utilizadas para fazer a contenção são as estacas raízes, que elas são menores e elas podem estar nessa posição inclinada ali em relação à superfície, elas não precisam estar completamente retas, né, perpendiculares ali, elas podem
ter essa inclinação, porque é um elemento fininho, esbelto, a gente consegue trabalhar ele de uma maneira interessante. Então, a principal aplicação desse tipo de estaca é o reforço, beleza? Última estaca, para a gente falar de tubulão e daí já fechar. A última estaca é a estaca mais utilizada, é o tipo, a técnica de estaca moldada em loco, que é mais difundida no meio da construção civil. É o mais comum de ser feito. O mais comum de ser feito é a chamada hélice contínua, tá? O que acontece com a hélice contínua? A gente vai ter um equipamento que vai perfurar o solo e ele vai ser bem parecido com os trados, né? Que a gente estava comentando lá no começo, é uma lâmina helicoidal que vai descer perfurando o solo, só que se vocês forem olhar, é um equipamento bem mais robusto, né? Ó a pessoinha aqui, ó, em relação ao tamanho da pessoa, tá? Que vai ser manuseado ali e aí vai realizar essa perfuração, beleza. Realizei a perfuração, qual que é a diferença da hélice contínua para as outras? No momento que essa lâmina está subindo, ela tem uma mangueira, uma bomba de concreto bem no meio, tá? Aqui nessa região, né, do eixo. E aí o que acontece? O concreto já é bombeado e à medida que ela vai subindo, ela vai concretando. Sobe concretando, tá? E aí a estaca já está pronta a hora que sai o equipamento. É só colocar a armadura e a estaca está finalizada. É muito rápido em relação aos outros procedimentos moldados em loco, tá? O que facilita, né, na produtividade ali, consegue fazer mais estacas em menos tempo, né? Vai facilitando no processo executivo. É bem interessante, por isso que ela acaba sendo cada vez mais utilizada, né? Ela foi difundida e hoje é a primeira quando a gente fala de estaca moldada em loco. Esse tipo de conceito, pessoal, estaca hélice contínua, é uma estaca que eu preciso conhecer, sim, tá? Isso aqui está em concurso o tempo inteiro, tá? Vocês precisam conhecer a estaca hélice contínua e como que ela é feita, porque ela é a mais comum quando a gente fala de estaca moldada em loco, beleza? Fechamos estacas, tá? Fundações profundas ainda. O que está faltando? Os tubulões, tá? Aqui que o negócio fica louco. A gente vai falar dos tubulões, aí eu vou mostrar para vocês os exercícios que vão ficar para a semana que vem, e aí a gente finaliza, beleza? Em relação à estaca, tudo certo? Tranquilo? Dúvidas? Partiu o tubulão? Vamos falar de tubulão. Pessoal, o tubulão ele vai ser um tipo de fundação profunda também, então ele tem um comprimento maior, né? Começa nos 3 metros, mas o que acontece com o tubulão? Ele vai ter uma base alargada e é através dessa base que as cargas de edificação vão ser passadas para o solo. É o método direto, né? As fundações diretas que tem esse tipo de procedimento. O tubulão, normalmente, ele tem de 2 tipos, tá? O primeiro tubulão é o que a gente conhece por tubulão a céu aberto. Esse tipo de procedimento, o que acontece? Vem um equipamento para perfurar o solo, para realizar o furo, pode ser feito o revestimento do furo ou não, tá? Normalmente não é feito, né? Ele fica o furo só com a camada de solo mesmo. Aí o que acontece? Desce um funcionário lá embaixo e faz o alargamento da base, faz esse procedimento de alargar a base antes de realizar a concretagem do tubulão. É um alargamento manual, tá, pessoal? E aí, dependendo, pode o quê? O engenheiro descer lá para conferir o alargamento, né? Aí você me pergunta, professora, por que você não trabalha com obras de fundação e tudo mais? Por isso, né? Vai que eu tenho que descer. Não quero. Daí, né? Fiquei assim, falei, olha ali a área acadêmica, né? Vamos lá. Da aula tem menos perigo, né? O cara faz alargamento manual, tá? É um trabalho bem insalubre, né? Esse
que é o tubulão a céu aberto. O tubulão a céu aberto pode ser feito abaixo do nível de água? Não, acima do nível de água, tá? Para que a gente não tenha perigo da água entrar e estragar o meu furo, beleza? Tubulão a céu aberto, joia. E aí a gente tem a outra situação de tubulão, que é o tubulão de ar comprimido. No tubulão de ar comprimido, eu posso trabalhar com ele quando eu tenho nível de água, né, na proximidade ali dessa profundidade do tubulão. E aí o que vai acontecer? A gente vai montar uma câmara aqui na parte de cima, depois de realizar a perfuração, que é uma campânula de pressão, tá? E aí o funcionário vai ser equipado e vai descer com um material pressurizado, tá? Porque ali está todo o ar, né? Como se fosse numa situação de mergulho aproximadamente, tá? Aí ele vai descer para realizar esse alargamento e fazer a conferência do furo lá embaixo, né? Para conseguir realizar a concretagem. Esse tipo de procedimento de tubulão pode ser feito, por exemplo, quando a gente fala de regiões submersas, tá? Por exemplo, em fundações de pontes ou de portos, né? Pode ser feito esse tipo de processo, onde tem a pressurização do furo para o cara conseguir descer. De novo, gente, é um trabalho super insalubre. Como a gente sabe, a pressão ela pode causar uma variação de pressão dentro do nosso corpo, então tem todo um procedimento para ser, aí trabalha só em alguns momentos, aí ele para, tem que dar uma descansada, subir, tá? Parar um pouco, pode trocar de funcionário, porque o nosso corpo não aguenta esse tipo de situação, não é pensado para esse tipo de situação, tá? Então, é um trabalho assim, bem perigoso e tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção, né? Para que a gente não tenha problema e não prejudique a vida de ninguém que está trabalhando dentro de obra. Alguém já viu tubulão? Alguém já desceu no tubulão? Ficou com vontade de descer no tubulão? Não? Tô de boa? Me tira dessa, né? Esse é mais difícil de ver, né? Teve alguém que viu já? Bem isso, gente. Tô fora também. Esse é um negócio que... Oi? Só dependendo da profundidade, tem todos aqueles riscos associados, como você falou, e não é qualquer um que pode descer por causa do espaço confinado, NR33. Exatamente. Tem o lance do espaço confinado também. É um espaço bem pequeno, né? O diâmetro do furo e tudo, e é uma profundidade alta, então tem que ter uma preparação. Não é qualquer funcionário que vai conseguir descer, tem que ser uma pessoa treinada para trabalho em espaço confinado, tem que ter todo um cuidado em relação a isso. Então, é um tipo de fundação que é feito quando realmente necessário. Então, a gente pode partir para outro tipo de situação, a gente parte para outro, tá? Esse é o nosso último recurso e está sendo cada vez menos utilizado por causa dessas situações, né? A gente quer evitar ao máximo poder causar algum problema para o funcionário, aí Deus o livre, né? Para gerar alguma coisa desse estilo, tá? Beleza, pessoal. Fechou essa parte? Destaca a raiz, né? Boa, gostei dessa. Destaca a raiz na ordenação. Ai, gente, só vocês, não sexta-noite. Ai, muito bom. Vou mandar no grupo dos professores essa, né? Professor de engenharia. Só soltar. Galera, em relação à nossa aula, bem isso, bem de tudo, né? Em relação à aula era isso, tá? O que eu vou passar para vocês agora é a parte dos exercícios. Então, como eu falei para vocês no começo, a gente vai ter um trabalho um pouco mais robusto para vocês darem uma pensada, conversar sobre esse assunto, né? Trabalhar um pouco com a lógica do negócio. Então, eu vou passar para vocês 3 exercícios. Vocês vão me entregar ele por e-mail, tá? A resposta dos 3 pode ser em Word. Eu escrevi no caderno. Tira foto, anexa no e-mail, me manda, tá? O que vocês acharem mais interessante, beleza? O primeiro
a gente vai falar sobre os tipos de ensaios, tá? Então, existem inúmeros ensaios para investigação geotécnica do solo, além dos que foram apresentados hoje na aula, né? Então, eu quero que vocês encontrem 2 ensaios que sejam diferentes dos que eu apresentei, tá? Que são utilizados para conhecer o subsolo. O que eu quero de resposta? Como que são realizados esses ensaios? Então, não sei nada desse ensaio, me conta. O que esse ensaio faz? Como que ele funciona? E vai classificar o método de investigação. Ele é um método direto? Ele tem perfuração e coleta de amostra? Ele é semidireto? Tem perfuração, mas não tem coleta de amostra? Ou ele é indireto? Não tem perfuração nem coleta de amostra, tá? Classifica isso aqui para mim, faz parte da resposta. Beleza? Joia. Segundo, você foi contratado para analisar a situação de uma residência e, chegando na obra, deparou-se com a foto. Que bonito. Qual o seu diagnóstico sobre como ocorreu essa fissuração tão evidente, né? Então, os aspectos que a gente conversou hoje. O que pode ter acontecido? Aquelas deformações excessivas, a importância da investigação geotécnica, né? De escolher a fundação de maneira adequada e tudo mais. O que deveria ter sido feito para evitar essa situação? Então, me conta, você como profissional chegou nessa situação, o que você faz, tá? Como seria o seu laudo técnico, né? Como que aconteceu o problema? O que poderia ter sido feito de diferente para resolver esse problema? Essa é a segunda questão. E aí, na terceira, você está realizando um estudo para o projeto de fundações de um shopping a ser construído na cidade de Castro no próximo ano. Castro arrasando, tá? Sabendo pela investigação geotécnica que o solo começa a apresentar resistência compatível ao projeto a partir de 6 metros de profundidade, que a gente tem uma resistência legal. Antes é tudo turfa, não, mentira, tá? E aí nós temos resistência a partir de 6 metros em solo coesivo e sem a presença de água. Não tem água, né? Não conseguimos encontrar a água ainda, tá? Então, qual é a fundação que você vai escolher para essa edificação? Qual é a sua escolha, tá? E aí, o que eu quero? Me explica a tua escolha. Então, eu não vou dizer, a tua escolha está errada. Não, eu quero que você me explique com argumentos por que você escolheu aquela fundação, tá? Porque ela é executada dessa forma, porque em relação a preço é assim, porque ela vai facilitar em relação a isso ou aquilo. Então, me venda a tua ideia em relação à escolha da fundação baseado nos conhecimentos que a gente conversou na aula de hoje. Então, aqui está o meu e-mail, beleza? Prazo para essa atividade, até a meia-noite do dia 10/4, sexta-feira que vem. Até a meia-noite eu recebo, depois da meia-noite é sábado, daí, né, não recebo mais, beleza? Pessoal, eu fico à disposição de vocês para tirar dúvida aqui, que ainda tiver alguma dúvida agora, tá? Mandem as suas dúvidas também no grupo, se acabar surgindo alguma coisa, ou no WhatsApp. Eu estou tentando responder na medida do possível, nem sempre eu consigo, né? São várias turmas e a gente está com uma demanda aí durante a semana bem louca, né? Mas a gente vai tentando responder o que der, no momento que der ali, eu vou respondendo vocês e a gente vai conversando, tá? Em relação à aula de hoje era isso. Quero agradecer a participação de vocês, desses 9, 10 guerreiros, né, que estavam aqui assistindo na sexta-noite. Por enquanto, nós vamos continuar nesse estilo. A nossa prova foi adiada, né, é o que nós sabemos para quando a gente voltar para o presencial. Por enquanto, é tudo que a gente sabe em relação à prova. Então, a gente vai continuar com os conceitos teóricos, né, e seguir com as atividades que a gente teria em sala de aula, beleza? Ficou alguma dúvida em relação aos exercícios, em relação à aula? Se não ficou nenhuma dúvida, pessoal, estão liberados, tá? Eu vou finalizar a gravação e aí eu posto no YouTube
e já envio para vocês ainda hoje para que vocês consigam ter a gravação, tá? A aula de hoje está no PDF lá no OneDrive e já está disponível. Alguém? Professora, me tirou uma dúvida aqui. Essa é a primeira atividade avaliativa que a gente teve? Não, essa não é a primeira. Não é a primeira. É que eu não tinha acesso ao sistema, sabe? Então agora que foi regularizado o meu sistema e eu acabei não fazendo nada até agora de atividade, sabe? Então, a gente tem essa e tem uma que ainda está rodando, tá? Que é a da aula passada. Ela roda até essa noite. Até a meia-noite tem um formulário, se eu não me engano, são 100 pontos, tá? Essas são as duas que estão abertas ainda. As outras estão postadas no sistema já. Mas essas duas estão abertas. Vê se você consegue fazer a outra, que ela tem o vídeo da aula e ela está disposta no fim do vídeo ali. Se você olhar o grupo, tá nas partes anteriores ali também, vai estar lá no OneDrive. Daí você consegue já aumentar a tua pontuação, né? Aconteceu com vários alunos isso agora. Ela está disponível no sistema mesmo? Tá também no sistema. Tá no sistema na aula passada, no link aula, vai ter o link da atividade e o link da videoaula também. Ok. Beleza? Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui, o meu celular desligou, né? Eita, vida. Pessoal que ainda está aqui, eu tô com o celular sem bateria. Se alguém tiver alguma dúvida e puder falar pelo microfone, eu já ligo o celular de novo. Eu preciso chegar no carregador, daí não vai funcionar. Tá liberado, né, professor? Tá, então beleza. Quem não tem dúvida, tá fechado, beleza? Aí essas 3 questões ali vão estar no vídeo que você vai colocar lá no AVA, né? Isso? Tá no vídeo, tá? E tá na aula também, no PDF, beleza? Já tá no link do OneDrive lá que tem todas as aulas, fica na descrição do grupo, lá já tá essa aula também. Daí lá no final tem os exercícios. Então, beleza, então. Valeu, até mais. Beleza? Até mais, boa noite, gente. Bom descanso para vocês, relaxem no fim de semana, tá? Dê uma descansada. Fiquem bem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Fiquem seguros. Beleza, professora. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Joia. Valeu, professora. Até mais. Bom final de semana. Boa noite. Valeu. Bom fim de semana para vocês. Com mais aí na semana que vem.